Obrigado pela companhia em todo o Brasil. A tocha olímpica de 2024 foi revelada na presença de uma delegação de atletas franceses, do presidente do COI, Thomas Bach, e da lenda Usain Bolt. Há um ano da abertura dos Jogos de Paris, a tocha olímpica foi revelada nesta terça-feira na Cidade Luz. O objeto imaginado pelo designer não terá a tradicional ponta largada, sendo mais estreito nas extremidades. O formato busca valorizar a saída da chama olímpica. Todas as tochas vão ser confeccionadas com aço reciclado. Um ilustre convidado esteve na capital francesa para a apresentação da tocha. O velocista dono de 8 ouros olímpicos, Usain Bolt. Estarei aqui, trarei minha família também para que meus filhos possam vivenciar as Olimpíadas. Sei que todos ficarão empolgados com as Olimpíadas. Estou animado por fazer parte disso. Estou empolgado para ver a cerimônia de abertura no Rio Sena, porque hoje, quando eu estava chegando, foi muito bom e maravilhoso. Serão produzidas 2.000 tochas, 1.500 para os Jogos Olímpicos e 500 para os Paralímpicos, todas fabricadas por empresas francesas. As Olimpíadas de Paris contarão com mais de 10.000 atletas de mais de 200 nações. A cerimônia de abertura vai ser realizada no dia 26 de julho de 2024. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina vai à Justiça buscar reverter a decisão que interfere em imóveis litorâneos. O pedido busca reverter a decisão que obrigou o Instituto do Meio Ambiente do Estado a considerar área de preservação permanente todas as restingas existentes no Estado. Com a intenção de suspender o resultado, uma manifestação será protocolada e busca suspender o resultado de uma ação pública que tramita na Vara Única da Comarca de Garopaba. A PGE, por orientação do governador do estado, está entrando no processo para manter a segurança jurídica e proteger o patrimônio e o uso dele por todos os catarinenses. O procurador-geral do estado, Márcio Vicari, avocou o processo, ou seja, trouxe para sua responsabilidade e passará a atuar nele, fazendo as defesas dos interesses dos catarinenses. Segundo ele, a manutenção da decisão da Justiça pode causar grave lesão à ordem e economias públicas, por considerar área de preservação os 300 metros contados a partir de uma linha pré-amar máxima, independente de existir ou não vegetação. A Procuradoria-Geral do Estado ingressou, na data de hoje, no processo que é promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina contra um particular e também contra o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, e que tramita no Fórum de Garopaba, processo esse no qual foi proferida uma decisão obrigando o IMA a baixar uma portaria redefinindo o conceito de restinga e, com isso, ampliando o que é a área de preservação permanente no estado de Santa Catarina todo. A PGE ingressou no processo por determinação do governador Jorginho Melo para garantir os direitos dos catarinenses, fazendo com que essa determinação judicial seja revista e que o conceito de área de preservação permanente seja reduzido ao que ele era antes da decisão judicial. Hoje, pela decisão e por força dela, é que o IMA baixou uma portaria estendendo o conceito. A área de preservação permanente da restinga se estende por 300 metros, desde a linha de pré-amar até onde chegar nesses 300 metros. E o que a Procuradoria-Geral do Estado vai buscar, agora atuando no processo por determinação do governo e para proteger o patrimônio dos catarinenses, dos particulares catarinenses, sem nenhum prejuízo para o meio ambiente, porque as coisas aí, os interesses convivem, é voltar ao sistema anterior, voltar à situação anterior, quando era restinga, aquela área que era de proteção de mangue ou de duna que fosse vegetada. Esse é o propósito da PGE, que a partir de hoje, por determinação do governador e com base na lei, avocou o processo, isso é, chamou o processo do IMA, que tramitava no IMA, para a PGE e passa a atuar na defesa dos interesses do IMA, do estado de Santa Catarina e de todos os catarinenses. A Itália sofre com fortes acontecimentos naturais que provocaram pelo menos 5 mortes no norte do país. Tempestades causaram inundações, enquanto no sul a forte onda de calor aumentou os incêndios florestais.
Pelo menos 5 pessoas morreram na Itália devido aos fenômenos naturais que atingiram o país nesta terça-feira, com violentas tempestades no norte e fortes incêndios florestais na Sicília. O sul do país vivencia uma forte onda de calor que fez os termômetros alcançarem 47,6 graus em Catânia, o que intensificou as chamas em florestas. Os corpos carbonizados de 2 idosos foram encontrados dentro de uma casa destruída pelo fogo e uma mulher de 88 anos morreu perto de Palermo. Durante a noite, bombeiros lutavam contra diversos focos de incêndios. Um deles forçou o fechamento do aeroporto de Palermo durante várias horas. O transporte ferroviário também registrou problemas por causa das chamas. O presidente da região siciliana anunciou que pretende pedir para o governo decretar estado de emergência na ilha Mediterrânea. Em Milão, chuvas intensas, granizo e fortes ventos provocaram inundações e derrubaram muitas árvores que danificaram a rede elétrica. A temperatura das águas do sul da Flórida, nos Estados Unidos, superou os 37,8 graus por várias horas nesta segunda-feira, estabelecendo potencialmente um novo recorde. O aquecimento global desencadeia recordes em todo o planeta. As medições realizadas no Mar da Flórida foram feitas em uma única boia na Baía de Manatee, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de 1,5 metro. Às 6 da tarde, pelo horário local, foi registrada uma temperatura máxima de 38,38 graus. O meteorologista e ex-cientista do governo americano, Jeff Masters, explicou que não há registro oficial mundial da temperatura de superfície do mar, mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem deles. Dias atrás, a Fundação para Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor. Já do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo alcançou também nesta segunda-feira a temperatura mais alta já registrada, mais de 28 graus. O Instituto de Ciência do Mar, principal instituto espanhol de pesquisas marítimas, disse nesta terça-feira que as águas do Mediterrâneo bateram, na última segunda-feira, o recorde de temperatura. De acordo com pesquisadores, o novo recorde de temperatura média diária da superfície do Mediterrâneo para o período entre 1982 e 2023 foi de 28,71 graus. A marca coincide com uma excepcional onda de calor que atinge a região. O centro, que analisou dados de satélite do Observatório Europeu Copérnicos, indicou que o último recorde de 28,25 graus remonta a 2003. Os dados ainda precisam ser confirmados oficialmente pelo Copérnicos, mas os cientistas estão convencidos de que a mediana não será muito tendenciosa e que a indicação da temperatura até a primeira casa decimal é globalmente correta. Os especialistas preferem usar um valor mediano e não médio porque é menos afetado por valores atípicos, ou seja, por registros de temperaturas extremas em pontos isolados do Mediterrâneo. Entre a ilha da Sicília e a cidade de Nápoles, na Itália, por exemplo, foram registradas áreas com mais de 30 graus e 4 graus acima do normal. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas classifica a região do Mediterrâneo como um ponto quente para as mudanças climáticas. As altas temperaturas ameaçam os ecossistemas marinhos, que desde a década de 1980 sofreram alterações drásticas com o declínio da biodiversidade e a chegada de espécies invasoras. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, avaliado em 400 milhões de dólares, cerca de 1,9 bilhão de reais. O Washington vai destinar mais um aporte milionário para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O novo pacote de ajuda militar foi anunciado pelo Departamento de Defesa, que detalhou
em comunicado que a ajuda vai incluir munições para os sistemas de defesa aérea Patriot e lança-foguetes HIMARS. O auxílio ainda garante munições de artilharia, veículos blindados e outros equipamentos das reservas americanas. O objetivo é apoiar os ucranianos a recuperar os territórios ocupados pelas forças russas após a invasão lançada por Moscou no final de fevereiro de 2022. Ainda no comunicado, o secretário de Estado americano Antony Blinken deu ênfase aos reiterados ataques russos contra o porto estratégico ucraniano de Odessa. Após suspender sua participação de um acordo sobre exportações de cereais ucranianos em meados de julho, a Rússia iniciou uma campanha de bombardeios contra as zonas portuárias da região. O anúncio de ajuda ocorre em meio a uma contraofensiva das forças ucranianas para tentar recuperar território ocupado pelas tropas russas nas províncias do leste e do sul do país. E você vai ver a seguir: Anatel fecha o cerco contra a pirataria na TV por assinatura. Mais de 60 baleias francas são avistadas no litoral sul catarinense em sobrevoo. Programa Garopaba em Ação apresenta resultados e novas metas são apresentadas. E o fim de semana será de boas-vindas às baleias francas. Se joga na estação do Comprão, inverno é tudo de bom. Sopas e massas, queijos e vinhos, tantas delícias pra encher o carrinho. Aproveite! Batata lavada, R$ 2,79 o quilo. Tomate, R$ 3,99 o quilo no cartão Coque. Fraldinha Friboi vazio inteiro a vácuo a partir de R$ 24,90 o quilo. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 4,49. Lava-roupas Omo Perfect White, 4 quilos, R$ 46,99. Melhor preço do Comprão. Se beber, não dirija. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou mais uma ferramenta para endurecer as medidas contra a pirataria na TV por assinatura e no streaming. Os chamados GatoNet geram prejuízos às programadoras, canais de TV, plataformas de conteúdo e põem em risco a segurança dos consumidores. As novas regras criadas pela agência entraram em vigor no início deste mês e buscam dar mais segurança aos equipamentos de TV Box, as chamadas caixinhas. É por meio destes equipamentos que canais de TV e conteúdos audiovisuais são comercializados de forma ilegal. Por meio da internet são oferecidos pacotes com inúmeros canais e conteúdos por preços bem abaixo do mercado. É a pirataria. Está se apropriando do direito de outrem, do direito autoral, da TV que gera conteúdo, de todo o trabalho que existe por trás da implantação desse sistema. Então é a pura pirataria. O comprador desse TV Box ele não tem nenhuma segurança com relação ao uso desse TV Box. O TV Box é uma grande porta de entrada de hackers, de malwares, de quem pode acionar a sua rede remotamente. Além da recepção ilegal de canais, a Anatel quer coibir também softwares ilícitos, sistemas operacionais abertos e portais de comunicação externos com servidores ilegais. Muitos consideram que essa ação da Anatel não seria necessária, porque seria ações contra o desejo e o interesse do consumidor. Mas, na verdade, não é isso. Nós estamos querendo garantir e preservar que o consumidor tenha acesso a equipamentos certificados, homologados, seguros do ponto de vista físico, de energia elétrica, e agora também do ponto de vista de segurança de software e de proteção de dados. A comercialização destes serviços ilegais é comumente encontrada na internet. A venda ocorre de maneira livre, muitas vezes impulsionada por plataformas e redes sociais. A oferta de inúmeros canais e conteúdos sob demanda a preços muito baixos faz muitos brasileiros aderirem ao serviço criminoso.
Segundo a Anatel, mais de 4 milhões desses aparelhos estão funcionando no país. Pelo menos 2 milhões já foram apreendidos pela Receita Federal. Bem como abrimos um processo de sanção para multar essas empresas que vendem e também processos agora para identificar quem está oferecendo, quem é o servidor, para apreender, lacrar essas empresas que fornecem e aplicar também multas. Um dia após ser preso no Rio de Janeiro, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia foi transferido nesta terça-feira para Brasília. Ele foi apontado na delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz como responsável por monitorar os movimentos da ex-vereadora. O ex-bombeiro, preso um dia antes, deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a unidade do Departamento Penitenciário Nacional, na capital federal. De acordo com a Agência Brasil, a defesa do ex-sargento informou que ainda não tem condição de se manifestar sobre a prisão do cliente. Ele foi preso com base na delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz, preso desde 2019, que declarou ter sido o motorista do veículo usado no crime. Queiroz ainda afirmou que o também ex-policial Rony Lessa foi o autor dos disparos que provocaram as mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Lessa e Queiroz teriam vínculos com as milícias paramilitares que dominam e aterrorizam várias comunidades do Rio de Janeiro. No início desta semana foi apresentada mais uma etapa do Garopaba em Ação, projeto da gestão municipal que planeja a cidade para os próximos anos. Desde 2021, o programa Garopaba em Ação tem trabalhado em várias frentes para desenvolver uma cidade organizada para o futuro. Com isso, 4 grupos de trabalho desenvolvem projetos com foco na qualidade de vida, inclusão e oportunidade, desenvolvimento sustentável, transparência e tecnologia. Garopaba em Ação ele tem o objetivo de pegar os programas, os problemas diários que a cidade enfrenta, aplicar técnicas de inovação e tecnologia para propor soluções inovadoras. A cada 6 meses é realizada a apresentação dos resultados do que foi desenvolvido nos grupos de trabalho. Roberto coordena os temas de transparência e tecnologia. Ele destaca alguns dos projetos que foram desenvolvidos nesse período com a parceria da população. Os principais projetos que a gente vem debatendo é sobre o aplicativo Curta Garopaba, que já é uma realidade, né, completou 1 ano agora, e a gente vai trabalhar numa segunda versão, numa atualização, para levar mais serviços, mais opções, com base também em sugestões dos cidadãos. A revisão do Código Tributário, que ela é essencial, algo que se arrasta há muito tempo, que a gente vem trabalhando num material muito rico, para em breve levar já para a Câmara de Vereadores, para deliberação. O Nexon Lab, que é o nosso programa de ecossistema de inovação, do plano de governança, que já vem executando várias ações na cidade, dentre vários outros projetos secundários que também vêm sendo debatidos. O projeto Nexon Lab é resultado da união de entidades públicas e privadas que visam conectar pessoas e ideias a oportunidades de crescimento, com o objetivo de gerar inovações de impacto e potencial global. O projeto vem se consolidando na região. Trabalhando em conjunto em soluções para oportunizar, para gerar mais oportunidades através de conexões. Inclusive vai ser o Nexon Lab que está organizando a primeira edição da história do Startup Weekend. Vai ser a primeira edição do Startup Weekend de Garopaba, que vai acontecer entre setembro e outubro no IFSC, com inscrições já abertas. Maior parte das obras entregues na atual gestão municipal durante esses mais de 2 anos tem relação direta com o programa Garopaba em Ação. Outros projetos ainda estão em análise para esses próximos 6 meses. Todos os 4 grupos de trabalho apresentaram nessa semana a sua projeção para os próximos 6 meses. Então todos eles têm planos já pré-definidos do que vão colocar em debate. O GT4, Transparência e Tecnologia em específico, ele deve estar considerando como principais pautas do próximo semestre iniciativas de comunicação intersetorial, que é fortalecer o compartilhamento de iniciativas e ideias internamente entre as secretarias para tampar lacunas e resolver problemas. A parte de um centro de eventos de inovação
que é uma iniciativa que a gente vem buscando com a iniciativa privada para trazer também para a região, e até pautas um pouco mais ousadas, como um eventual estudo de municipalização do ensino fundamental 2, como uma alternativa para qualificar a nossa educação assim que sai da rede municipal de ensino. A SC Par, Porto de Imbituba, realizou neste domingo o primeiro sobrevoo de observação de baleias francas da temporada. 61 cetáceos foram registrados na região. A observação aérea percorreu toda a área de proteção ambiental da baleia franca, desde Florianópolis até Balneário Rincão, no sul catarinense, estendendo-se até Torres, no Rio Grande do Sul. O sobrevoo realizado pela SC Par, Porto de Imbituba, registrou a presença de 26 pares de fêmeas, acompanhadas de filhotes, e 9 adultos sozinhos. As cidades com maior número de avistagens foram Jaguaruna, Imbituba, Balneário Rincão e Araranguá. Também foram observadas baleias em Laguna, Balneário Gaivota e Garopaba, além de alguns golfinhos e toninhas. O programa de monitoramento do Porto de Imbituba já está ocorrendo desde o dia 1º de julho até o fim da temporada, com equipes de campo realizando a observação a partir dos pontos fixos nas praias do Porto e Ribanceira. Nesse período estão previstos 2 novos sobrevoos, o próximo em setembro e o último em novembro, mês em que também finaliza a observação terrestre. E agora chegou o momento da Agenda Cultural. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e a Agenda Cultural de hoje é sobre a celebração de boas-vindas às baleias francas, evento que ocorre em Garopaba nesse fim de semana. As baleias francas são animais bastante curiosos. Esses mamíferos chamam a atenção das pessoas por onde nadam. A observação terrestre de baleias é uma atividade muito praticada por quem mora ou visita o litoral sul de Santa Catarina. Em Garopaba, por causa das enseadas que a cidade naturalmente possui, esses cetáceos costumam vir até as águas do município para dar à luz a seus filhotes. E esse ano ocorre a 8ª celebração de boas-vindas às francas. O evento ocorre entre os dias 29 e 30 de julho, na Praça Governador Ivo Silveira, no centro de Garopaba. Eu conversei com a Simone e a Gabriela, que fazem parte da organização do evento, e elas explicam pra gente o que é essa celebração e por que ela ocorre. A celebração de boas-vindas às baleias francas é um movimento que surgiu em 2016 como forma, de algumas pessoas e entidades desse território olharem para esse berçário, para o berçário que fica nas águas, nas enseadas, as quais nós temos o privilégio de viver, de morar, ou de usufruir. É um momento de festejar, é um momento de união, é um momento de celebração para a chegada, para comemorar a chegada das baleias. Essa ideia do nome celebração também veio com a questão de a gente ter a oportunidade com essa festa e de celebrar, chamar a atenção da sociedade, de que aqui é um lugar único e quanto nós somos privilegiados de estarem aqui. Porque a intenção é essa, é conectar as pessoas com esse olhar mais carinhoso para esse berçário. A celebração contará com a participação de várias entidades artísticas e musicais, artesãos e grupos realizando atividades educacionais e socioambientais. A ideia da celebração de boas-vindas às baleias surgiu em 2006, por meio de educadores e entidades que visam fortalecer o território, que é um grande berçário desses mamíferos que estão em risco de extinção. E a Simone explica melhor essa relação das baleias com o litoral sul catarinense. Dentro deste território que vai do sul do Balneário Rincão até o sul de Florianópolis, existe uma unidade de conservação que chama Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Ou seja, é um lugar já identificado, desde a fundação dessa unidade de conservação, que foi nos anos 2000, que se verificou que esse lugar é um lugar que as baleias vêm para cá. Dentro das enseadas, da Gamboa, do Siriú, Garopaba, Ferrugem, nas enseadinhas, essas mamães,
entram, né? E ali elas permanecem até nascer o filhote e elas ficam por mais ou menos 4 meses até poder desenvolver esse nenê, até ele engordar, ele crescer. Ela tem que ensinar ele a respirar, a nadar, né? A poder se fortalecer, porque depois disso, de 4 meses, tem o retorno para a área de alimentação e esse nenê volta. Então tem muitos desafios no caminho de vinda, né? E muitos desafios ainda porque ela volta com um filhote. Antes elas eram caçadas, né? Porque as baleias francas vêm para essa região milenarmente, né? Vêm ter os seus nenês, principalmente, preferencialmente, terem os seus filhotes. Esse lugar é um lugar único. Dentro, né, do Atlântico Sul, nós temos uma única, essa espécie de animal que viaja do sul, lá para baixo da Patagônia Argentina, né, elas vivem nas ilhas Geórgia do Sul. Lá se chama a zona de alimentação. Então, esses indivíduos, que são indivíduos jovens, indivíduos adultos, fêmeas e machos, ficam lá se alimentando. Quando chega o momento da migração, que é por reprodução, elas saem, né, daquela zona de alimentação na Antártida e rumo à América do Sul. Então, alguns indivíduos vão parando pela Argentina, outros indivíduos vão parando e passeando, né, pelo Uruguai. E aqui nesse nosso território, preferencialmente, a gente tem mães grávidas com nenê. O que elas vêm fazer aqui? Elas vêm ter filhote. Então, é um lugar sagrado, porque para que a gente possa, se a gente quiser, enquanto humano, ter a oportunidade de ver, né, e de preservar esse esse cetáceo, esse mamífero marinho, preservando o berçário, é onde ela tem os seus filhotes. A celebração será um evento gratuito. A organização pede apenas que as pessoas levem 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento tem destino à aldeia indígena de Tecoá Marangatu, em Imaruí, que inclusive apresentará um coral no evento. E muita coisa legal foi preparada para a 8ª celebração de boas-vindas às baleias francas. Afinal, não é todo lugar que esses mamíferos escolhem para dar continuidade à espécie, cabendo a nós observar da terra esse momento tão especial que é a chegada das baleias francas. E a Gabriela deixou um recado especial para a gente. Convidamos a todos, né, para o dia 29 e 30 de julho, na Praça Ivo Silveira, em Garopaba, que venham celebrar conosco essa festa linda, que venham conhecer mais sobre o nosso território, sobre as pessoas que moram aqui e sobre o nosso berçário, que é uma bênção para todos aqui em Garopaba. E essa edição do Pix News fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.